Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão do Irã. E excepcionalmente estamos só a Vilma e eu aqui para fazer o programa porque o Duda teve que fazer uma viagem, né, de emergência para Israel. Justo agora que a gente precisava do Duda, porque falar do Irã é muita coisa. Para falar do Irã, o Duda que sempre acompanha esse assunto, mas o Duda está em Israel, então, para acompanhar a tal da intifada das facas, né? Só para usar aí o termo que está sendo usado bastante, e volta semana que vem. Vilma, sobre o Irã, assim, para dar um panorama geral primeiro, quais são assim as três frentes assim de importância que o Irã adquiriu atualmente? Bom, primeiro vamos lembrar que o Irã tem uma estratégia que faz sentido, como o Irã é um país grande para a região, porém minoritário como religião, que o Irã é xiita. O Irã, da ótica dos iranianos, ele sempre tem que ter aliados. Esses aliados hoje, em termos, já há muito tempo, mas hoje, mais do que nunca à vista, o Hezbollah no Líbano, o regime da Síria e as minorias sírias. Uhum. Hoje, no Iêmen, também o Irã apoia os Houthis, que são xiitas locais, e tem essa grande e talvez mais importante frente de todas, que é a político-diplomática, que é o acordo com os Estados Unidos e com as grandes potências, o acordo nuclear, pelo qual ele vai se livrar do regime de sanções econômicas. Ou seja, o Irã hoje está cada vez numa posição de ter mais condições de, inclusive, aumentar essas interferências, o que está acontecendo especialmente na Síria, no momento atual. Bom, vamos tentar destrinchar um pouco cada uma dessas frentes, então, e começando pela Síria, Vilma, nós vamos mostrar agora um vídeo que mostra um comandante da Guarda Revolucionária do Irã. Teoricamente, né, supostamente, esse vídeo foi filmado na Síria. Enfim, esse comandante está lá, é o Soleimani. Ele teria estado lá essa semana ou semana passada, comandando as tropas do Irã na Síria. Vamos mostrar. Então esse homem de preto aí no meio seria o Soleimani, o Qassem Soleimani. Vilma, qual é a importância dele? Bom, o Qassem Soleimani, a gente já disse, vamos reiterar, ele é hoje o operador mais importante do Oriente Médio e adjacências. Ele é o homem responsável pelas operações externas do Irã. Especialmente ele está comandando, ele tem um quartel-general em Damasco, ele comanda pessoalmente a ajuda militar às tropas do regime sírio, que agora, com a cobertura aérea da Rússia, que entrou no combate diretamente, mas em terra, quem está atuando são iranianos da Guarda da Revolução, o Hezbollah, diversas milícias xiitas iraquianas. Quem coordena isso tudo, inclusive as operações do exército sírio, é o Soleimani. Ele é um homem importantíssimo. Nós vimos aí no vídeo, ele é baixinho, mas a estatura política e militar dele é imensa. Nós vamos mostrar mais algumas fotos do Soleimani e vamos comentar em cima. Bom, esse é o Soleimani, né, Vilma? Ele tem um cargo importantíssimo, né? Qual a importância da Guarda Revolucionária no sistema político iraniano? Ele especificamente é das operações... Bom, vamos lembrar que quando acabou o regime do Shah, acabaram as forças armadas iranianas. Então, essa reconstrução do seu contingente armado já no regime teocrático iraniano foi feita através da Guarda Revolucionária. Agora, ele é o operador no exterior. Então, ele é uma mistura de diretor do que seria a CIA, com operações especiais e com, digamos,
forças de intervenção rápida. Então, sob o comando dele, acontecem todas essas operações. Operações de assassinato de inimigos no exterior, que ele usa agentes do Hezbollah para isso. Essas são as forças Quds, né? Que são exatamente as forças que ele comanda, não é, Vilma? Al-Quds. Quds é Jerusalém em árabe. Os iranianos, evidentemente, são persas, mas o nome é o mesmo. E qual é a qualidade militar deles? Quer dizer, comparado, por exemplo, com o exército sírio, eles são superiores militarmente? Bom, vamos lembrar primeiro que existe mesmo entre aliados enormes, profundos, por causa das semelhanças religiosas e políticas, existe árabes e persas tradicionalmente se estranham. Dizem que o Soleimani já falou em uma certa ocasião que esse exército sírio não presta para nada, porque ele fica desesperado com erros estratégicos e táticos, inclusive de ataques à população civil, que empurram, obviamente, os civis para o outro lado. Não que ele seja contra, não, mas ele tem uma visão tático-estratégica, que ele está tentando imprimir agora, que está acontecendo agora, uma operação vital para essa... vital, a gente pode continuar do mesmo jeito, mas que é a disputa por Alepo, que é a maior cidade da Síria e que está há 3, 4 anos dividida entre uma parte sob controle do regime sírio e outra parte sob controle de todo mundo. Todo mundo que é rebelde tem um pedacinho de Alepo lá, quando eles não estão brigando com os... Até o Estado Islâmico tem presença ali na região. Eles também se matam entre si. Agora está tendo, com a cobertura, como a Rússia entrou para valer na guerra aérea, digamos, sob a cobertura aérea, o Soleimani está organizando uma ofensiva em Alepo para ver se reconquista essa parte que é ocupada pelas forças rebeldes. Isso daí é uma coisa muito importante para os rumos próximos da guerra na Síria, né? O Irã já tinha participação, quer dizer, já havia informações da participação de forças do Irã na guerra da Síria, mas depois da entrada da Rússia, isso se tornou ainda mais forte e, enfim, e com mais chances de dar certo pro lado iraniano, não é, Vilma? Porque mais chances, eu não me arrisco a fazer nenhuma previsão. Mas eles ganharam ali um fator eles aumentaram, porque eles vão fazer ofensivas em diversas regiões para, pelo menos, preservar aquela área que continua sob controle das forças do Assad e seus aliados e para romper também o isolamento. Eles querem fazer a conexão. Vamos lembrar que Alepo, cidade importantíssima, já é mais para o norte, perto da Turquia. Se eles conseguirem liberar Damasco, Alepo, será uma grande conquista tático-estratégica. E um sinal de que o envolvimento iraniano possivelmente aumentou nas últimas semanas é que teve um general importante iraniano que morreu recentemente lá também. O general Hamedani, que era próximo, quem trouxe foi o Soleimani, era um homem de confiança dele. Eles eles têm uma trajetória em comum que eles começaram. Vamos lembrar também que teve uma guerra Irã-Iraque de proporções inimagináveis. 1 milhão de mortos? Calculado, 500 mil mortos militares, 500 mil civis. 1 milhão. Como que você calcula isso? É uma estimativa, evidentemente, mas foi uma coisa que durou quase 10 anos. E, para relembrar, era o Iraque do Saddam Hussein, ou seja, o Iraque sunita com o apoio de todos os países sunitas da região, especialmente a Arábia Saudita, em termos de dinheiro, e com o apoio dos Estados Unidos. E o Brasil, Hussein, inclusive, também, né? Invadiu o Irã, achando que com aquela
com aquela desorganização que seguiu a queda de um regime e a ascensão de outro, ele teria a oportunidade de conquistar um território importante, que é as saídas para o Golfo Pérsico, que os árabes chamam de Golfo Árabe. É verdade. Vilma, essa participação iraniana na Síria, ela tem uma característica interessante, que é a presença de outros aliados, né? Que une a Síria, o Irã, a Rússia, o Iraque, né? Atualmente ainda com uma influência aparentemente cada vez maior do Irã, e, como você falou anteriormente, um quinto grupo, que é o Hezbollah, que não é um Estado. Por isso que eles chamam de 4+1. 4+1. E os russos chegaram e estabeleceram um quartel-general em Bagdá, sob as barbas dos americanos. E estão coordenando isso. Agora, quanto esses interesses envolvidos todos, eles são complexos. Os xiitas iraquianos estão achando maravilhoso, porque agora o Putin virou o protetor dos xiitas. Mas vamos lembrar que todo mundo que entra nessa história já carrega uma bagagem histórica muito grande. Inclusive, Diogo, com os próprios iraquianos. Só para lembrar aquilo que a gente estava comentando desse desconforto entre árabes e persas, o primeiro-ministro anterior, o Malik, na época do Saddam Hussein, ele foi exilado no Irã. Ele é xiita, e dizem que ele... Depois ele saiu do Irã e foi para a Síria. E dizem que ele fala assim, olha, ninguém sabe o que é arrogância até você descobrir que você é um iraquiano, um árabe iraquiano vivendo no Irã. Ou seja, é complicado. As relações não são simples, né? E também do Irã com a Rússia. No passado, entre o século XVIII e XIX, na época teve a Rússia, um império em ascensão, disputou com ainda o Império Persa, disputou todo o Cáucaso, e a Rússia ganhou. Foram várias guerras, ia, voltava, devolvia, negociava. No fim, a Rússia ficou com a região que hoje corresponde ao Azerbaijão, Daguestão, uma parte da Armênia, tudo lugar complicado, né? Mas que o Irã, teoricamente, também tem suas aspirações expansionistas. Bom, toda a expansão do Irã, quer dizer, as ambições expansionistas do Irã vão bater de frente no Oriente Médio com a Arábia Saudita, não é, Vilma? E isso já, além da Síria, obviamente, já acontece também no Iêmen. No Iêmen é um dos lugares que, aparentemente, o Irã teve que recuar um pouco, não é? No momento, a Arábia Saudita fez uma intervenção militar apoiando seus aliados e deu uma segurada naquele avanço dos Houthis, os xiitas locais. Mas, como nós sabemos, esses confrontos, eles refluem e reafloram, certo? E hoje, evidentemente, isso está estourando na Síria, porque hoje várias frentes, não só Alepo, em outras frentes estão acontecendo batalhas decisivas. É verdade. Bom, nós temos fotos agora de uma tragédia que aconteceu na peregrinação a Meca. Vamos mostrar e comentar. Vilma, teve então um pisoteamento aí, aquele empurra-empurra e tal, que resultou em 700 mortos, mais de 700 mortos, segundo os cálculos da Arábia Saudita, e 2.000 mortos, segundo cálculos de outros países, né? Inclusive o Irã, que fez muitas acusações duras. O que está em jogo ali nessa questão do Hajj? Bom, vamos lembrar que essa é a peregrinação que todo muçulmano tem que fazer pelo menos uma vez na vida, a Meca e Medina, e ela acontece numa época do ano em que chega a ter 2 milhões, 3 milhões de pessoas fazendo um percurso ali que é propenso a ter esse tipo uma de... Uma grande concentração de Agora, a Arábia Saudita, assim,
retomando um pouco, a Arábia Saudita era um país que não existia. Com a queda do Império Otomano, a revolta árabe, tudo aquilo que a gente vê no Lawrence da Arábia, aquilo aconteceu mesmo. A Arábia Saudita é um país relativamente recente, que, tendo conquistado o domínio territorial das duas cidades santas, assim, a legitimidade dos sauditas, do regime, da monarquia saudita, consiste em acolher e acolher bem todos os peregrinos. Tanto que o rei, ele não é chamado de majestade, só majestade. Ele é chamado de o guardião ou o protetor das duas mesquitas. Os iranianos vão muitas vezes já para aproveitar. Eles são minoria, eles vão lá já sabendo que a situação pode ser um pouco tensa. Eles têm todos os direitos de ser acolhidos exatamente como todos os muçulmanos. Mas houve no passado vários incidentes, e esse especialmente os iranianos atribuíram a comitiva de um príncipe da família saudita que apareceu lá no meio daqueles 2 milhões de pessoas e provocou esse terrível acidente. Mas no Irã houve manifestações que não acontecem por acaso, né? Se for manifestação da oposição, é reprimida. Agora, quando você manifestações que são contra a Arábia Saudita. Contra a Arábia Saudita, que era morte à família Saúde, que é as famílias real saudita. Agora, teve um episódio recente que mostra justamente essa rivalidade, né, dos sunitas e xiitas na Arábia Saudita, que foi o atentado que aconteceu numa mesquita xiita. Né? Os xiitas são extremamente minoritários na Arábia Saudita, mas por aqueles caprichos de Alá, eles são minoritários, mas estão exatamente no lugar que tem mais petróleo. E o Estado Islâmico, que também é atuante lá e que, em princípio, também é inimigo da monarquia saudita, praticou um atentado contra uma mesquita xiita, um atentado terrível. E os sobreviventes, as pessoas disseram que eles ficaram mais revoltados ainda porque os policiais sauditas que foram lá para ver os estragos, socorrer, né? Eles estavam comemorando, falando Allahu Akbar, comemorando que os xiitas tinham sido mortos. E isso dá uma ideia de como é profunda a inimizade entre xiitas e sunitas, que em outras regiões, outras épocas históricas, convivem. Em outras épocas se confrontam gravemente. Bom, vamos falar então agora um pouquinho acho que um tema importantíssimo, obviamente, que é a questão do acordo nuclear, né, com o Irã, que é uma coisa que todo mundo espera que se consiga barrar e tal, mas que é sempre muito complicado, porque em todas as tentativas de negociação com o Irã a respeito do programa nuclear iraniano, os iranianos sempre foram muito hábeis em burlar aquilo que tinha sido combinado e tal. Não existe uma coisa chamada mercado persa à toa. À toa, né? Nesse ponto, Vilma, quer dizer, atualmente tem a promessa de que até o fim do ano se dê todos os passos para a retirada das sanções, o que para o Irã vai ser muito bom, evidentemente, porque a economia iraniana, afinal, depois de tanto tempo de sanções, está sofrendo com essas sanções. Tem uma injeção enorme de recursos. Né? Exato. Quer dizer, em que ponto está e enfim, o que ainda falta para se ter, assim, bom, dessa vez talvez a coisa está indo melhor do que das outras? Olha, esse acordo é um fait accompli, é um fato consumado. Aquela oposição que foi enorme do Netanyahu, e houve ali um consenso em Israel entre diferentes forças políticas, embora nem todos concordassem com a maneira como o Netanyahu se comportou em relação a isso. Isso daí é um fato consumado. Grandes especialistas israelenses mesmo dizem, olha, durante 5 anos aqui, 5, 10 anos aqui, vai ser assim, e depois isso daí não vai passar, e todo mundo sabe que o Irã
quer ser dotado dos melhores armamentos que o dinheiro pode comprar. O que eles já têm, e que continuarão buscando. O acordo pode segurar? Pode segurar. Todos almejamos que isso aconteça, mas ele vai acontecer, ele vai ser aprovado? Não tem jeito. Israel mesmo, que eles são especialistas em realismo político, já admitiram isso. E já estão pensando no pós-acordo. A vida de Israel não vai melhorar muito com isso, mas ao contrário, né? Se Israel fizesse, é uma hipótese completamente fora de qualquer cogitação hoje, um ataque israelense às instalações nucleares do Irã. Isso dá um respiro? Dá um respiro para Israel também, que tem tantos problemas mais imediatos para resolver. Vamos ver, do ponto de vista moderadamente otimista, dá uma pausa para respirar. Os problemas continuam todos lá. Bom, nós vamos mostrar agora uma imagem, um vídeo de mísseis no Irã, que foram mostrados no subsolo do Irã. Pode mostrar. Então, essas imagens foram divulgadas, na verdade, oficialmente, né, Vilma, um pouco antes da aprovação dos termos do acordo nuclear pelo parlamento iraniano. É sempre assim, né? O Irã sempre, mesmo nessas situações de negociação, eles dão uma amostra ali de poder, dão a entender que... Para o público interno também, só para lembrar que o Irã não é monolítico, muito longe disso. Eu não estou falando nem da oposição, estou falando das próprias forças que apoiam e que participam do regime teocrático. Eles têm grandes divergências, inclusive divergências em alguns aspectos, por causa de controles de mercado, mas também isso daí pode ter sido uma manifestação. É impressionante, né? Parece uma fileira enorme mas pode ter sido para o público interno, dizendo, nós não estamos parados. Não estamos parados. Não estamos nos dobrando. O jogo não está não tá ficando mais fácil para o inimigo, de jeito nenhum. Pode ser, é possível que essa mensagem seja... E no momento em que foi aprovado, também enfiaram uns cacos ali os parlamentares iranianos enfiaram uns cacos no texto, né, dizendo que vão fazer fotos e mostrar, quer dizer, meio que dando a entender de que as vistorias que terão que ser feitas não vão ser com toda a liberdade que o Ocidente espera. Independentemente do conteúdo, o que muita gente diz é que o governo Obama entrou com uma posição que você nunca pode sentar à mesa de negociação, ou seja, já entregando tudo. Então, como eles declararam desde o começo que eles fariam qualquer coisa para ter esse acordo, os iranianos, que não são bobos nem nada, deitaram e rolaram. Aproveitaram disso. Né? De novo, pode ser também uma manifestação dirigida para consumo interno. Para o consumo interno. Né? Muito bem. Vilma, muito obrigado, então. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.